Anteriormente em Mighty Morphin Power Rangers, os Rangers da Terra encontram-se em uma situação delicada contra Dane, mas o que eles não esperavam é que seriam salvos pela misteriosa equipe dos Omega Rangers. Tommy Oliver recobra sua consciência e une-se novamente ao Mighty Morphin Power Rangers. Os Omega Rangers decidem dar um passo ousado e invadem o castelo de Lord Zed para destruir o vilão de uma vez por todas. O que o futuro reserva para os nossos heróis? Olá, Nação Ranger! Tudo bem com vocês? Último review do ano aqui do quadrinho de Mighty Morphin Power Rangers, dando continuidade aos eventos de Necessary Evil. Antes de começar o review de hoje, eu queria agradecer a você que acompanhou conosco aí todos os reviews de Necessary Evil durante esse ano de 2019, e vai ter mais review em 2020, meus amigos, porque já foi dito que até março de 2020, pelo menos, teremos mais quadrinhos dentro desse arco. É necessário sim que você acompanhe as duas publicações da Boom Studios, o Go Go Power Rangers, que a Ana faz review, junto com o Mighty Morphin Power Rangers, para você ter uma noção mais completa dessa história que está em um rumo muito legal. Essa edição particularmente me surpreendeu bastante por conta de uma reviravolta que eu não esperava de nenhuma forma. Se você não acompanhou nenhum dos reviews, vai aparecer um card aqui em cima, você assiste os anteriores até chegar na edição de hoje, que é a edição de número 45 de Mighty Morphin Power Rangers. Tem muita coisa para você acompanhar até chegar aqui. Fazendo um rápido flashback da edição anterior, né? Tem a intro aqui, mas eu vou reforçar mais uma vez. Nós tivemos aí a batalha com o Dane na edição 44. Lá na Terra, os Mighty Morphin Power Rangers com dificuldades, e aí os Omega Rangers chegaram para ajudar eles. E não só isso, né? O Jason, junto com os outros Omega Rangers, tiveram a brilhante ideia de atacarem o Lord Zed na Lua, e é assim que começa a edição de hoje, dando continuidade exatamente a esse ponto, né? Ela abre as primeiras páginas, são com os Omega Rangers lutando contra os bonecos de massa sem nenhuma dificuldade, inclusive fazendo brincadeiras, ironias do tipo, nossa, esses são os bonecos de massa? São os bonecos de massa que davam trabalho pra gente, porque a gente já sabe que os Omega Rangers são muito poderosos, os poderes deles vêm diretamente da rede de morfagem, eles são a ligação direta, não passa por um morfador, né? Eles estão praticamente lado a lado com a rede. E aí depois que eles destroem os bonecos de massa, o Goldar meio que tenta um posto de líder durante o combate, vai pra cima do Zek, né, o Omega Ranger preto, dizendo que não vai desistir e vai pra cima dele e tal, e o Zek rapidamente consegue derrotá-lo, derruba a espada do Goldar e faz ele fugir. E não só isso, nesse momento que o Goldar tá fugindo, o Finster também tem a brilhante ideia de cair fora, porque ele sabe que se ele ficar ali junto com os Rangers, junto com os bonecos de massa que estão sendo destruídos, vai sobrar pra ele também. Então ele cria dois monstros para escoltar ele e ele sair da Lua. Voltando para o nosso planeta Terra, mais precisamente lá no centro de comando, o Alpha 5 está assim prejudicado por conta das assinaturas de energia diferentes que estão aparecendo lá no seu computador, né, diretamente da Lua. E aí o Zordon prontamente interrompe o Alpha e diz, calma, não são asteroides, são os Omega Rangers, eles estão lá lutando contra o Lord Zed, por conta disso que essas assinaturas de energia estão oscilando pra caramba. E aí a gente vê a batalha dando continuidade do quadrinho anterior, a batalha direta entre o Jason e o Lord Zed, né? O Lord Zed, ele é bem poderoso. Uma coisa que eu tô gostando desses quadrinhos de Mighty Morphin Power Rangers é que o Lord Zed está sendo retratado exatamente com uma grande ameaça que era para ter sido durante a série de TV. A gente sabe que ele foi amenizado depois de um tempo, ele era para ser um vilão mais presente, ele acabou ficando mais cômico por conta de vários detalhes aí durante a época de exibição, né? Os pais achavam o Lord Zed um vilão muito assustador e aí ele foi amenizado. Mas agora nos quadrinhos a gente tem a liberdade de conhecer um pouco mais dessa personalidade perversa do vilão, né? Ele tá lá lutando com o Jason, dando muito trabalho, apesar de a gente achar que os Omega Rangers são bem fortes, o Lord Zed é um vilão formidável também, né? Ele facilmente consegue assim meio que dominar a luta por um curto período de tempo, deixando o Jason, inclusive, com dificuldades para lutar contra ele. E aí os Omega Rangers aparecem para ajudar o Jason, eles chegam no salão do Lord Zed, o Zek, inclusive, toma a frente aí do contra-ataque contra o vilão, dizendo que eles estão bem diferentes desde a última vez que eles se encontraram. O Lord Zed não arreda pé, continua firme e forte como vilão, ele diz que ali é o domínio dele, que ninguém vai derrotá-lo naquele momento. E aí o teto desaba e a gente vê o punho do Zord do Jason nocauteando o Lord Zed. E a ideia deles é aprisionar o Lord Zed no mesmo local onde eles estavam aprisionando as pessoas que estavam manifestando os poderes da rede de morfagem.
depois de terem revistado a área, né, pra saber se tinham mais bonecos de massa ou os capangas de Lord Zed, os Omega Rangers são surpreendidos pelos Mighty Morphin Power Rangers, né? Os Rangers liderados por Tommy ficam surpreendidos mais uma vez com o poder deles e por conta da derrota de Lord Zed, onde o mesmo agora, como eu falei, encontra-se aprisionado em uma daquelas cápsulas. E aí acontece um detalhe muito interessante nesse momento, né? Quando a Kia tá retornando da varredura do castelo, onde ela fala não ter encontrado mais nenhum monstro e o cajado do Lord Zed, ela olha pro Tommy, meus amigos, e vê o Lord Drakkon. É um momento muito louco. E aí ela parte imediatamente para atacar o Tommy, e aí todo mundo tenta controlar. Não, Kia, calma, não é o Lord Drakkon, é o Tommy. E a gente lembra, né, que a Kia, ela tem essas memórias por conta de ter lido a mente de Jason lá naquele planeta nas edições anteriores, né? Ela teve acesso às memórias de Jason, e Jason tem essas memórias do Lord Drakkon porque o emissário da rede de morfagem azul resgatou essas memórias. Isso foi mostrado lá no quadrinho que Ana faz review, que é o Saban's Go Go Power Rangers. E aí o clima, meus amigos, fica totalmente tenso ali, e os Omega Rangers decidem voltar para a nave. E aí quando o Jason tá indo partir para a nave, o Tommy diz, peraí, calma, vamos conversar aqui, conhecer um pouco sobre vocês. É o Jason, se você tem alguma coisa para conversar comigo, me leve ao seu mestre. E aí, galera, nós temos aí um diálogo muito interessante com o Zordon e o Jason, né? O Zordon sabe que o Jason é o Omega Ranger vermelho por conta de todo o diálogo que ele teve lá no passado com o emissário da rede de morfagem azul, né? O Zordon é direto ao ponto. Ele chega e fala pro Jason, você tem ideia do que você fez? Você tem ideia do que você fez com os Omega Rangers? Aí o Jason, eu derrotei o Lord Zed, eu ajudei vocês, eu resolvi um problema. E aí Zordon fala, Zed é o menor dos meus problemas, porque agora, com a saída do Lord Zed, outros inimigos ainda maiores e mais poderosos virão à Terra, e os meus Power Rangers estavam em processo de evolução. O Lord Zed, nesse momento, era um vilão, era um inimigo formidável pro nível deles, e por conta dele ter sido derrotado, é muito provável que outro inimigo surja. E isso deixa o Jason muito bolado. E aí o Jason sai meio cabisbaixo lá do centro de comando, meio que refletindo com essa situação, né? Poxa, realmente, né? O Lord Zed foi derrotado, então vai vir alguém para substituir ele. Eu não sei quem vai vir, né? Os quadrinhos é tudo meio imprevisível. Será que vai vir o Império Máquina? Será que vai vir Astronema? Será que vai vir um grupo de vilões inédito? A gente não sabe ainda. E aí quando o Jason tá indo realmente embora, o Tommy aparece mais uma vez para conversar com ele e diz que ouviu um pedacinho da conversa entre ele e Zordon. E aí, meus amigos, o Tommy, ele agradece ao Jason por ter cuidado do Lord Zed, né, e intervir quando ele estava debilitado, e fica imaginando o que poderia ter acontecido com os outros Rangers caso os Ômegas não tivessem surgido e dado conta do Danny, né. O Jason diz que precisa ir embora, mas o Tommy interrompe ele mais uma vez e pergunta pro Jason, né, pro Omega Ranger vermelho, ele não sabe que é o Jason, se ele já se acostumou com a ideia de ser um líder, né? O Tommy fala que ele não sabe o que ele está fazendo atualmente na equipe e que o cara anterior que liderava a equipe foi embora e não deixou nenhum tipo de manual para ele seguir. E aí o Jason diz pro Tommy, ele finaliza assim, dizendo que essa situação de liderar nunca é fácil. Aí o Tommy agradece, diz que alguma vez espera retribuir esse favor, e Jason conclui falando que esse amigo dele que foi embora talvez tenha ido justamente para que o Tommy cuide de si mesmo. E aí o Tommy termina dizendo que gostaria de pensar dessa maneira, mas a chegada dos Omega Rangers acabou provando o contrário, que ele não consegue liderar. E aí nós voltamos para a Alameda dos Anjos, é um pequeno trecho do quadrinho que eu acho que vai ser importante para as próximas edições, né? A gente vai para a Alameda dos Anjos e nós encontramos aí o Finster, o Squat, o Babu e o Goldar reunidos, morrendo de medo da situação, não, porque eles acabaram de ser derrotados, né? Eles perderam a Rita Repulsa e agora perderam o Lord Zed. Inclusive o Squat e o Babu cogitam entrar em contato com o Dom Ritão para resolver essa bagunça. O Dom Ritão é o pai da Rita Repulsa. E aí o Goldar, ele aparece dizendo que vai assumir agora esse papel de líder dentro desse grupo de vilões, né? O Squat e o Babu questionam por quê você vai ser o líder. E aí ele fala por isso. Aí ele mostra o cajado do Lord Zed que tá quebrado. Ele foi o único que teve coragem de voltar ao castelo para recuperar o cajado. E aí ele fala o seguinte, Rita não conseguiu, Lord Zed não conseguiu, a gente vai conseguir quando eu consertar esse cajado e nós seremos, enfim, respeitados em toda a galáxia. E fecha com um close nos vilões, no Finster, no Squat, no Babu e no Goldar, uma feição aí de que eles vão aprontar alguma coisa mais pra frente. E aí nós voltamos para Safe Raven,
Não sei se passou algum tempo, se teve algum gap do tempo, ou se eles pegaram uma nave e foram na velocidade da luz, mas o fato é que o Jason está bem reflexivo, né? Ele está preocupado com o Tommy, sobretudo por conta daquela conversa, mas também está pensando, poxa, será que o Zordon estava certo? Será que a gente não devia ter interferido no combate lá na Terra? Aí o Zack fala, não, com certeza a gente devia ter interferido, a gente ia deixar os nossos amigos em perigo. A Trini, realmente, a gente precisava ajudar eles. O que será que poderia ter acontecido caso o Danny tivesse vencido a luta? E aí o Jason muda de assunto, aparentemente ele não quer conversar sobre isso, e está preocupado mais uma vez com a Kia, né? E aí a Trini fala, nossa, realmente, desde que a gente voltou ali, depois que ela viu o Lord Drakkon, ela não falou mais nada. E aí o Jason fica muito preocupado com isso. E aí lá do lado de fora do centro de comando, a Kia e o emissário da rede de morfagem azul começam a conversar, né? A Kia está preocupado com os Power Rangers da Terra e o emissário diz para ela não se preocupar, já que o Lord Zedd está aprisionado, e ela fala que não está preocupada com o Zedd, e sim com o Tommy Oliver. Ela fala que viu o Lord Drakkon quando o encontrou e que ela sabia tudo sobre o Drakkon, já que ela conseguiu acessar a mente de Jason. E ela fica mais preocupada ainda porque agora o Tommy ele tem a luz branca e seus poderes estão aumentando novamente, e ela quer garantir, meus amigos, que não tenha outra versão maligna do Tommy Oliver. E aí o emissário pede para ela não ficar com raiva, porque o Lord Drakkon foi uma anomalia, ele não vai acontecer novamente outro Lord Drakkon. E para ela ficar relaxada, porque quem foi que deu o poder da luz branca para o Tommy foi ele. E aí, muito pelo contrário, a Kia não fica relaxada, ela fica mais furiosa ainda. Por que você deu esse poder? Você sabe que o poder da luz branca era o poder do Lord Drakkon, e ele disse que deu justamente esse poder para o Tommy, para ele desbloquear esse poder no coração dele, e que uma pessoa não é simplesmente definida pelas escolhas que ela faz, mas pela soma de todas as escolhas que ela fará. E aí a Kia diz que ele não pode ver o futuro, que ele não tem certeza do futuro, ele só consegue ver flashes, o que garante que esse Tommy não vai virar um outro Lord Drakkon. E o emissário pede para ela se acalmar mais uma vez, né? O tempo inteiro ele tentando acalmar ela, porque ele percebe que está subindo alguma coisa aí, uma raiva assim muito poderosa. E ele fala que a missão dos Omega Rangers, a missão dele é proteger o planeta, isso não vai acontecer novamente. Mas antes dele terminar a frase, ele é atacado pelas costas. A Kia ataca ele e nós vemos aí o emissário da rede de morfagem azul morrendo, gente. Uma cena muito forte. E tem um detalhe, o emissário fala o seguinte, nossa, você é a sombra que Jason viu nas visões dele, né? Lá em Go-Go Power Rangers, o Jason viu uma sombra, e essa sombra, no caso, é a Kia. Lá na Terra nós temos aí um breve break aí depois dessa cena super violenta. Eu não sei aí se o emissário vai morrer de fato, mas aparentemente ele está indo embora. A gente volta aí para o bar do Ernie com o Tommy e os outros Power Rangers conversando. O Tommy tentando embolar um plano junto com o Billy para encontrar o Goldar, né? Aparentemente eles estão bem mais tranquilos, né? Porque o Lord Zedd foi derrotado e agora facilmente ele vai conseguir derrotar esses outros capangas. E aí essa cena termina com a Isha um pouco triste, né? Porque ela fala assim, poxa, depois que a gente destruir aí o Goldar, o Finster e os outros, a gente vai deixar de ser Power Ranger, né? Eu gosto muito de ser uma Ranger, eu gosto da sensação de salvar o planeta e ser querida pros outros. E aí o Rock fala, calma, a gente não vai deixar de ser Power Ranger. E a gente volta agora pra Safe Raven, na última página desse quadrinho, um grande cliffhanger aí para a edição 46. E aí, meus amigos, a edição 45 termina com a Kia em Safe Raven, pegando aquelas cápsulas onde estão aprisionados as pessoas e seres que manifestaram os poderes da rede de morfagem, pedindo desculpas e que agora eles serão tratados de uma forma diferente. Eles serão agora os ungidos, os verdadeiros protetores do universo, porque eles foram abençoados pela rede de morfagem. Ela acaba libertando o Cavotos, que estava lá aprisionado lá com a rainha Adriel, e o Garrison Vox, que apareceu no início do arco Necessary Evil. E a edição termina dessa maneira, né? Ela querendo se vingar dos Power Rangers. Vamos ver o que vai acontecer. Eu acredito que nós teremos muitas batalhas nas próximas edições. Será que os Omega Rangers conseguirão dar conta de Kia, Cavotos e Garrison Vox? E aí, o que é que você achou da edição 45? Deixa aqui nos comentários, eu particularmente achei muito legal, cheia de reviravolta, não esperava que a Kia fosse pro lado do mal, é muito triste, né? Ver um Power Ranger caindo pro lado do mal. Vamos torcer aí que ela volte pro lado do bem e quem sabe também o emissário da rede de morfagem azul consiga sobreviver. Não esquece de seguir a gente no Instagram, @MegaPowerBrasil, e também acessar o nosso site, que é o www.megapowerbrasil.com. E é isso, nos vemos em breve e que o poder o proteja.